A Audi foi a única equipe do grid que não levou nenhuma atualização para Singapura. E Bortoleto ainda assim chegou no Q3. Se você quer entender o que esse resultado revela sobre o estado real do projeto alemão, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque o que aconteceu no Marina Bay muda a leitura do restante da temporada. Singapura é a pista que mais se parece com o perfil ideal do R26. Trânsito constante, muralhas por toda parte, zero de margem para erro e velocidades médias que premiam equilíbrio, aderência e confiança do piloto, não potência bruta de motor. E foi exatamente por isso que o resultado de Bortoleto no Marina Bay gerou mais perguntas do que respostas. O brasileiro chegou ao Q3 pela quinta vez na temporada. Cruzou domingo em 9º lugar, com 4 pontos, o terceiro resultado de pontuação do ano, mantendo a Audi no páreo pelo 8º lugar no campeonato de construtores. Um fim de semana que, na superfície, parece mais um capítulo de recuperação e consistência. Mas o dado que mudou tudo não estava na tabela de resultados. Estava no que a Audi escolheu não trazer para Singapura. De acordo com os documentos técnicos da FIA publicados antes do fim de semana, a Audi foi a única equipe do grid inteiro que não declarou nenhuma atualização de componente para o GP de Singapura. Zero. Enquanto Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull e até equipes do pelotão traseiro chegavam com peças novas, os alemães desembarcaram no Marina Bay com exatamente o mesmo carro que havia rodado em Monza uma semana antes. A decisão confirma o que Binotto havia sinalizado antes do verão: o desenvolvimento de 2026 está encerrado. O foco técnico está inteiramente na unidade de potência e no chassi de 2027. O que a Audi tem hoje é o que vai ter até Abu Dhabi, sem negociação. Esse cenário cria uma contradição que a cobertura convencional não está abrindo com a clareza que merece. Se o carro não evoluiu, e todos os rivais trouxeram peças novas, por que a Audi conseguiu chegar ao Q3 e pontuar num fim de semana onde os outros estavam tecnicamente mais atualizados? A resposta está numa combinação de 3 fatores que o R26 carrega desde o início do ano e que em Singapura puderam aparecer sem a interferência do déficit de motor. O primeiro fator é o chassi. Binotto já declarou que considera o R26 o 4º melhor chassi do grid. Singapura é o tipo de pista onde essa qualidade aparece de forma mais pura: baixa velocidade, frenagens pesadas, tração na saída de curva sendo o principal diferencial entre uma posição e outra. Sem retas longas cobrando motor, o chassi da Audi pode mostrar o que vale. O segundo fator é Bortoleto. O brasileiro chegou a Singapura com a melhor compreensão do R26 que qualquer piloto jamais teve neste carro. 16 corridas de feedback técnico, simulações no teste de Pirelli em Budapeste, horas de debriefing com os engenheiros de envio. Ele sabe onde o carro aguenta e onde vai embora, e usa esse conhecimento para montar a volta que o chassi permite, não a volta que ele gostaria de fazer. O terceiro fator é a estratégia. Em Singapura, com muros por toda parte e ultrapassagem quase impossível, a posição de largada e a decisão de pit stop pesam mais do que em qualquer outra pista do calendário. A equipe executou a corrida com precisão, aproveitou a janela de safety car e garantiu que o resultado de domingo fosse superior ao que a posição de grid prometia. A grande novidade de Singapura não foi o resultado. Foi Hülkenberg. O alemão marcou 2 pontos ao cruzar em 10º, o segundo resultado de pontuação do ano, depois de Budapeste. A dobradinha com Bortoleto em 9º e 10º foi o melhor resultado coletivo da Audi na temporada inteira. A pontuação de Hülkenberg muda o argumento que havia se cristalizado no paddock ao longo do ano. A narrativa dominante era que apenas Bortoleto sabia extrair resultado do R26, e que essa capacidade estava diretamente ligada a uma diferença de estilo de pilotagem que favorecia o brasileiro neste regulamento. Singapura sugere que a questão é mais complexa. Num circuito que penaliza erros de agressividade e premia consistência e gestão, Hülkenberg entregou. O perfil da pista pode ter favorecido o estilo mais controlado do alemão, diferente das curvas de média e alta velocidade onde Bortoleto claramente tem vantagem. Ou Hülkenberg finalmente entendeu o carro. A diferença de interpretação importa porque define como a equipe vai usar esses dados para moldar o R27. A corrida em si foi administrada com competência por Bortoleto. Largou em 8º depois de um Q3 onde foi conservador na volta final, guardando o pneu para a corrida ao invés de arriscar tudo no ataque que poderia não dar resultado. Perdeu uma posição na largada, ficou preso atrás de Lawson por 22 voltas sem conseguir atacar e só conseguiu reorganizar a corrida depois de o safety car mudar a sequência de pit stops. A decisão de parar no momento certo durante a neutralização foi da equipe, e foi acertada. Bortoleto saiu dos boxes na posição que precisava, administrou os pneus até a bandeirada e cruzou em 9º.
4 pontos que colocaram a Audi num total de 16 no campeonato de construtores, 12 pontos atrás da Haas na 7ª posição. O quadro competitivo que ficou de Singapura é incômodo para os rivais do pelotão intermediário. A Audi pontuou sem evolução técnica, numa pista que limitou o impacto do déficit de motor, e com os 2 pilotos dentro da zona de pontos pela primeira vez no ano. Se o R26 entrega esse resultado sem atualização numa pista específica, o que ele vai fazer em 2027 com motor novo e um chassi revisado? Essa é a pergunta que está circulando nos bastidores das equipes que hoje estão à frente da Audi na tabela. A partir de Singapura, restam 8 corridas no calendário de 2026. Das 8 pistas, 4 têm perfil técnico que favorece o R26. Japão, Austin, México e Abu Dhabi têm setores de curva onde o chassi pode compensar o motor. As outras 4, Azerbaijão, São Paulo, Las Vegas e Catar, têm características que expõem mais o déficit de potência. O objetivo declarado de Binotto para o restante do ano é terminar entre 7º e 8º no campeonato de construtores, consolidar o banco de dados para 2027 e não comprometer recursos com atualizações que não vão alterar a hierarquia do campeonato. Para Bortoleto, isso significa que as próximas corridas continuam sendo sobre extrair o máximo de um carro congelado, sabendo que cada ponto somado agora pode ser a diferença entre a Audi subir ou descer uma posição no campeonato e com isso alterar as horas de desenvolvimento disponíveis pela FIA para 2027. A dobradinha de Singapura prova que a Audi finalmente alinhou os 2 pilotos, ou foi o perfil da pista que escondeu a diferença real que existe dentro da garagem? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando esse projeto Corrida a Corrida, com análise que vai além do placar, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Japão é o próximo teste, e esse veredicto vai estar aqui antes de qualquer outro lugar.